Muito bem, gente, estamos de volta com o resumo da semana. Estamos de volta com a segunda parte, a segunda entrevista do resumo da semana. Nós estamos aqui no nosso segundo programa, hoje é o segundo programa. Estamos de volta com Dani Marques. A gente vai abrir agora para ela dar boa noite. Boa noite, Dani. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a gestação de risco e algumas precauções que algumas mães devem ter. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Boa noite, Bruno. Boa noite, rádios ouvintes, né? Meu nome é Adriane, conhecida como Dani, e vou me apresentar aqui rapidamente. Sou casada há 5 anos com Gessá, acho que todo mundo conhece, e minha gestação de alto risco, tive desde a primeira gestação, mas só vim descobrir na segunda. Tive 3 gestações e vou falar um pouco da minha experiência com gestação de alto risco. Muito bem. Novamente, seja muito bem-vinda ao estudo Bruno. da Nova Geração FM. Seja bem-vinda ao resumo da semana. Obrigada. Você que está nos acompanhando agora, você que se conectou agora no Instagram da Nova Geração FM, esse é o resumo da semana. Dani é a nossa segunda entrevistada do dia. Ainda há pouco nós entrevistamos o Jadelson Alves, dos extintores de incêndio, e agora nós vamos falar um pouquinho com a Dani. Ela vai falar um pouquinho, como eu já disse agora há pouco, ela vai falar um pouquinho sobre a gestação de risco e algumas precauções que algumas mães devem ter. Então, isso aí. Então, Dani, você pode começar falando para a gente sobre algumas perguntas que algumas pessoas mandaram para a gente. Certo. A respeito da diabetes gestacional. Você pode falar um pouquinho? Como o tema é gestação de alto risco, o que é a gestação de alto risco? Gestação de alto risco é quando a gestação ela pode trazer dificuldade tanto para a mãe quanto para o bebê de seguir a gestação tranquila, ou pode vir a óbito tanto da mãe quanto do bebê. A diabetes gestacional ela é considerada gestação de alto risco e ela pode ir evoluindo se não tratar, passar também para o bebê pós-parto. E durante o parto você tem complicações. Então, muitas vezes as mães descobrem já no meio do caminho, não tem conhecimento, não faz o tratamento. Mas, se descoberto muito antes, que tem os exames, né, que faz durante toda a gestação, para ir verificando a glicose, você conseguindo descobrir e fazer o tratamento, você consegue ter isso no final da gestação. Falando um pouquinho agora sobre a sua loja, você é proprietária da Isso, sou proprietária da Teresa Baby, vai fazer um ano agora em setembro. E lá a gente tem itens de enxoval, tudo para o bebê e também para a mãe, alguns itens para a mãe. A gente tem um foco mais em itens básicos, que completam todo o enxoval, mas também de um preço muito acessível. Uhum. Como surgiu a ideia de abrir uma loja voltada para a mãe, né? Isso, a necessidade. Aqui na cidade a gente tinha muito pouco pingado em alguns lugares. Então as mães precisavam ir para fora, para Caruaru ou para Santa Cruz, outras cidades, para conseguir ter seu enxoval. Então assim, a mãe grávida já é ruim de locomoção, né? Então eu vivi isso na minha primeira gestação, na minha segunda também. Então a minha ideia foi trazer para a cidade uma coisa que estava necessitando. E depois que eu fui mãe, aí esse mundo se tornou mais perto de mim e eu tive mais conhecimento do que realmente era preciso no enxoval. E o nome da loja é o nome da nossa filha, que foi a segunda gestação que eu tive, de alto risco, e que não teve êxito. Aí, de um certo modo, a gente homenageou ela também. O nome é Teresa Baby. Isso. Lá no centro comercial. Bom, e a gente percebe que a necessidade, como você falou, né? Isso. Que se faz presente em Itaquaritinga porque a cidade vai crescendo e Isso. não vai, alguns setores do comércio não vai acompanhando. Né? Não vai acompanhando e às vezes assim você não consegue identificar que realmente a cidade precisa daquilo. Acha que dá para ir fora, então vamos fora. Mas assim, a mãe que está na gestação é muito complicado. Está se locomovendo, entendeu? Estou entendendo. É mais restrito. É melhor até para a mobilidade das mães. Mobilidade, né? Falo por mim, porque como é de alto risco, eu não consigo viajar para fazer muita coisa. Então eu tenho que resolver tudo na cidade. Me tira uma dúvida. Eu diria que é uma dúvida minha agora. Certo. A gravidez de alto risco, né? Uhum. Ela é uma condição que a grávida ela pode desenvolver ou ela já tem uma predisposição
a ter uma gravidez de alto risco? Pronto. Tem os dois casos. Tem pessoas que adquirem na gestação ou descobrem na gestação. Já tinha e não sabia. Tipo, qual é o meu caso de alto risco? Eu tenho incompetência istmo-cervical, chama IIC. Eu tenho até um Instagram que eu contei toda a minha história lá e tem histórias de outras mães que compartilharam comigo, que passaram também. Então, eu só vim descobrir que eu tive na segunda gestação, depois da perda. Infelizmente, no Brasil, no documento da OMC, você só é considerado alto risco depois de 2 perdas gestacional. Até lá, você não é considerado alto risco. Então, para você conseguir isso, você vai ter que perder 2 crianças, teoricamente, né? Graças a Deus, eu tive a sorte do meu primeiro ser prematuro, não perdi. Na segunda, infelizmente, foi prematuro e não resistiu. Então, quando eu fui para a terceira, aí foi que trataram como alto risco. Tô entendendo. Então, aí a questão do alto risco, muitas pessoas têm e não sabem. Porque às vezes a pessoa da área da saúde trata assim, foi apenas uma perda, era porque tinha que ser, e não se investiga. Aí quando você perde o segundo, aí é que abre aquela lanterninha, sabe, de preocupação. Tô entendendo. Aí é que a pessoa vai atrás que vai atrás. E às vezes, muitas vezes, eu falo por mim, na minha segunda gestação, eu reclamava muito de alguns sintomas. E eu escutava, é normal, é normal, é normal. E não era normal. Infelizmente, não era normal, né? Eu aprendi assim, na dor. Falando ainda sobre a gravidez de alto risco, existem mães que assim, a possibilidade, né? Existe a possibilidade de que possa haver alguma mãe assim que, por mais latente que seja o risco, aliás, o sintoma, mais Sim. latente que seja o sintoma, ela ainda vai ignorar. Então, no sentido geral, qual seria assim um sintoma que dá na maioria das mães com a gravidez de alto risco? Pronto, varia, porque o de alto risco são vários problemas. Como eu falei, o meu é incompetência istmo-cervical, ou seja, meu colo ele tem incompetência, ele não consegue segurar a gestação até o final. Quando chega por volta de 25 a 30 semanas, ele dilata e você não sente dor, como deveria sentir uma gestação que está tendo parto. Ou seja, meu parto dói, mas é menos doloroso porque são menos horas. Eu já venho dilatando de semanas atrás, entendeu? Então, aí vai ter alto risco, que é pré-diabetes, diabetes que a gente estava falando, já é outro sintoma. Não tem como falar o alto risco no geral. Eu tenho como falar em alguns pontos, tipo trombofilia. Não sei se você já ouviu falar. Que é um problema de alto risco, que a mãe tem que tomar umas injeções na barriga. Todos os dias durante a gestação toda. Então, isso já é outro problema. Essa é uma questão de coagulação com sangue. Acontece muito das mães perderem nas primeiras semanas ou faltando uma semana para o bebê nascer. Quando vai fazer ultrassom, ele já está morto há alguns dias. Então, varia. Mas no meu caso, o que eu digo às mães, preste muita atenção em todo sintoma que você tiver e você falar no seu pré-natal e foi ignorado, investigue por você. Eu me lembro que na minha gestação, que eu perdi a bebê, a menina comentou comigo, tem um tipo de um ultrassom que você pode fazer para descobrir se o colo está curto, que é o meu caso, né? E eu ignorei. E nessa segunda gestação, era o que eu ficava fazendo sempre ultrassom para estar medindo o colo. O sintoma que eu senti, que hoje eu vi que era meu problema, era a barriga baixar. Era sentir contração de treinamento e dores como se eu fosse ter um parto. Isso com 25 semanas, que não é normal. Aí, deixa eu ver, tem também a questão do peso. Quanto mais vai ficando pesado, vai ficando mais perigoso, tá entendendo? Tem todo um cuidado. E assim, o meu conselho é, qualquer mãe está grávida, descobrir que está grávida, primeira viagem, segunda viagem, fazer ultrassom. Não esperar aquela de 12, 13 semanas, que é a primeira que os médicos pedem. Por quê? Na minha última gestação, que eu tive agora o bebê, eu fiz um mês, não porque eu sabia que eu estava grávida, porque eu desconfiava. Então o médico pediu um ultrassom. Quando eu fiz, descobri que eu estava com um descolamento ovular, ou seja, 60%. Eu tinha 40% de chance dele sobreviver. Se eu não tivesse feito ultrassom, tivesse esperado para 13 semanas, eu teria perdido e nem teria descoberto por quê, tá entendendo? Então, meu conselho sempre descobrir a gravidez, faça ultrassom. Para investigar qualquer coisa que no início, porque até os 3 meses é o risco de você perder
é muito grande, porque ela ainda está se fixando no útero, né? Então, evitar esforço, evitar andar de moto, evitar pegar peso assim que você descobre, né? Quanto mais descobre, mais rápido, melhor possível. A gravidez de risco, ela tem alguma ligação com a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia? Ela também é um outro tipo de alto risco. Vai aí, eu já falei, acho que uns 4, né? Diabetes, o IC que é colo curto, pré-eclâmpsia você falou agora, e trombofilia. Eu acho que acredito que tem mais outros casos, mas as que eu mais lembro são essa, pré-eclâmpsia. Durante toda a gestação do início, se faz exame, vai medindo a pressão para ver como é que tá. Chega um momento que faz um mapeamento, é ultrassom que ele consegue ver as veias, as artérias, para saber se está tendo alteração. Dali ele descobre que tem. E tem pré-eclâmpsia tardia. Às vezes você chega lá para 34, 30 semanas que você descobre, porque ele não deu sinal logo. Do nada o corpo alterou sua pressão e você tem uma pré-eclâmpsia perto de ter sua bebê. Assim, esse é mais difícil, né? Para descobrir também, porque se isso varia, não tem como a mãe ficar só olhando a pressão. Tem mães que tiveram pré-eclâmpsia na primeira e que na atual gestação que está, por enquanto está tranquilo. Às vezes a alimentação, você tem que ter uma boa alimentação, caminhada, boa noite, dormir sono bem, evitar coisas muito industrializadas, salgadas, essas coisas assim. Acho que isso faz você evitar um pré-eclâmpsia que venha por questão de costume e não de hereditário, por exemplo. É mais hábitos alimentares, mas às né? vezes vai acontecer mesmo você tendo um hábito. Porque na gestação fica tudo sensível, muda tudo o corpo da mulher, né? Às vezes ela não tem uma coisa e aparece. Tô entendendo. Mas o conselho aconselhar é seguir tudo direitinho, ficar sempre de olho. Subir um pontinho, é normal. Não é normal. Vamos ver porque aqui já está alterado, tá entendendo? Tô entendendo, é o máximo cuidado. Isso. Na pesquisa eu vi que tem um tratamento chamado a cerclagem, né? Isso, eu fiz a cerclagem na minha última gestação com 13 semanas, ou seja, 3 meses. Da menina que eu perdi, se eu tivesse descoberto nas últimas semanas que eu tive muito incômodo e eu cheguei a checar alguns exames, não teria dado para fazer mais a cerclagem, mas tinha dado para fazer o pessário, que é um outro procedimento que você pode fazer tardiamente, se você tiver com colo curto, tiver já dilatando. É tipo um anelzinho que eles inserem em você e tipo seguram um pouquinho o bebê. A cerclagem tem que fazer no máximo até 13 semanas, que é uma costurinha no colo do útero. Ele vai segurar o bebê ali, porque como o colo ele dilata facilmente, quando tem a costurinha, ele vai estar mais seguro. Então, a cerclagem, no meu caso, na minha última gestação, foi bem eficaz. Eu fiz com 13 semanas, tirei os pontos com 37. Com 2 dias depois do ponto, eu já entrei em trabalho de parto. Já entrei em trabalho de parto e tive normal, foi muito tranquilo. A cerclagem, ele é um método muito eficaz e você tem que ter um acompanhamento de alto risco muito bem acompanhado desde o início. Eu aconselho fazer, quem tem esses problemas, fazer acompanhamento com um ginecologista particular. Porque no SUS, no acompanhamento pré-natal é feito pela uma enfermeira. E talvez ele não olhe tão profundamente e eles não tenham condição de me encaminhar para uma cerclagem. Mas eles podem encaminhar para alto risco e pelo hospital eles encaminham para qualquer hospital, o Caruaru ou Recife, e você fica fazendo acompanhamento do alto risco por outra unidade e ao mesmo tempo pela sua unidade de posto de saúde da sua cidade. E lá o médico vai fazer exames até 3 meses e até os 13 semanas, se já tiver no mínimo 2,5 para baixo o colo, aí já é indicação de cerclagem. E é um procedimento bem tranquilo. Você vai, se interna no mesmo dia, você toma uma RAC, que é uma anestesia na coluna, e eles fazem o procedimento muito rápido, não tem corte, é só realmente uma costura nos pontos. É como se você estivesse costurando uma bexiga embaixo, onde a gente dá um nozinho, bexiga de festa.
Então, ali eles dão uma costurinha e vou ser já liberada no outro dia. É um procedimento tranquilo e muito eficaz. Assim, dada a circunstância, né, aparenta ser bem prático, na verdade. Eu tenho umas pessoas próximas, que é próximo da cidade também, que fizeram esse mesmo procedimento e foi muito eficaz também. Conseguiram salvar a vida dos seus bebês nessas últimas cerclagens que fizeram. Tem, não sei se você conhece, Paulinha, de Paulo Liberato, da lanchonete. Ela fez esse procedimento, ela também perdeu uma bebê na primeira gestação sem saber. Tem Juliana, que ela é esposa de Rodrigo, que ele também morava aqui em Taquaritinga. E assim tem outros casos. Você diria que, a respeito das mulheres com essa condição, no geral, mas especificamente a sua, você tem a experiência, você diria que tem algum suporte maior ou até algum tipo de ajuda na prevenção ou na conscientização por parte do poder público? Eu não falo do poder público, eu falo mais da saúde no geral. Eu acho que não. Eu acho que é um olhar bem distante quanto a esse problema, né? Que eles tratam toda a gestação, principalmente do primeiro, como fosse tudo normal. Então eles não investigam. É como eu te falei no início. Se for da segunda perca, aí é que eles te olham com um olhar mais profundo e realmente vai lá investigar, vai lá encaminhar, porque o colo curto ele não tem exame diagnóstico. Você vai ter pelo seu histórico de gestações passadas. Aí é que você vai ter uma noção do que você tem. Já a trombofilia tem exames, porque como é uma questão de sangue e coagulação, é mais fácil eles fazerem os exames, né? E colo curto não tem como, porque se você medir seu colo antes da gestação, não vai dar nada, porque o colo curto, o colo na gestação é uma coisa e o colo sem estar gestante é outra. Então não adianta, não tem como você fazer a investigação antes. Mas tem assim, se você teve o primeiro bebê prematuro, investigue. Não é normal você já ter o primeiro bebê prematuro. Por algum motivo você teve. Então um dos motivos que eu vejo muito mesmo na rede social, não só aqui em Taquaritinga, que eu sei muitas pessoas que têm esse problema, é uma recorrência muito grande de pessoas com colo curto. Partos prematuros. Para você que está nos acompanhando através do Instagram, a gente está com algumas instabilidades aqui, mas é por conta da rede, tá certo? A gente caiu, retornou, caiu de novo e já retornou, tá certo? Então vocês continuem ligados com a gente. Para você que está nos acompanhando através da Rádio Nova Geração FM, você pode acessar e seguir a gente através do Instagram. Para você que chegou agora, a gente está conversando com Dani Marques, ela está falando um pouquinho sobre a insuficiência cervical e alguns riscos na gravidez. Falando sobre a insuficiência cervical, assim, para quem está chegando agora, para resumir, você diria o que é a insuficiência cervical, em poucas palavras? Tá, ela é insuficiência, ela é o colo ser incompetente. O que é uma pessoa incompetente? Que não consegue fazer o seu trabalho. Fala bem popularmente aqui para todo mundo entender. Então, o colo ele não consegue fazer o trabalho, que é segurar até o final da gestação, lá por 40 semanas, que é o máximo que você segura, né, o bebê. Então, quando a partir de 25, ele já começa a dilatar, meio que querer expulsar já o bebê, já abrir para o bebê sair. Então é isso, ele é incompetente, ele não consegue fazer o trabalho dele. Não consegue ficar com o bebê até o final. Com o bebê até o final, e ele vai começar a dilatar e você começa a ter. E o mais difícil, você não sente tanta dor, então você não vai perceber que você vai estar dilatando. Uma dúvida assim que surgiu agora. Quando isso ocorre, qual é a diferença da insuficiência cervical para o bebê nascer prematuro? Porque você disse que o bebê, o colo não segura, né? O bebê sai. Isso. Qual é a diferença entre isso e o bebê nascer prematuro? Não existe diferença, é a mesma coisa. Porque se ele não segura, ele vai nascer prematuro. Entendo. Tá entendendo? Ele provavelmente vai nascer antes de 30 semanas. Tem pessoas que tiveram com 25, antes com 22. Formação, né? Ali está por volta de 7 meses, não está totalmente formado. E tem outra questão, do meu outro bebê e no meu primeiro, eu tive a chance deles tomar uma injeção que é por pulmão, que é um corticoide por pulmão. Então faz com que o pulmão dele amadureça e mesmo que ele nasça prematuro, ele consiga resistir. Já no da menina que eu perdi, não deu tempo de tomar.
Porque quando eu comecei a sentir os sintomas foi entre 25 e eu tive ela com 30 semanas, com 7 meses. Quando eu cheguei no hospital, que tipo, ela já estava com 5 centímetros, não dava tempo mais de tomar nada, fazer efeito, já estava nascendo. Então, outra questão é, se você tem esse problema e você desconfia, converse com seu médico, com sua enfermeira e tente tomar essa injeção para amadurecer o pulmão do seu bebê, que é uma garantia a mais, né? Nada vai lhe garantir, né? Mas é uma garantia a mais. Porque a maioria dos prematuros, ele nasce com dificuldade porque o pulmão não está ainda formadinho. Vão para UTI, mas tem uns que saem rápido. Recentemente tem uma moça que é filha da Taquaritinga, mas mora em Santa Cruz, que ela teve esse caso. Com 30 semanas começou a dilatar, mas colocou o pessário. O menino nasceu com 33 semanas, mesmo com pessário. E ele foi para UTI 12 dias. Mas graças a Deus já está em casa, porque ele tomou a vacina do pulmão e conseguiu nascer pelo menos com 34 semanas. Que é um pouquinho ainda com risco, mas é menos que 30, 25. Que é alto risco, eles consideram que você já está fora do risco quando tira com 37 semanas. A partir de 37 semanas você está fora do risco. Se o bebê nascer, provavelmente vai estar bem. Já no caso da trombofilia, tem crianças que estão ótimas até 39 semanas e morrem nas 40. É bem complicado, assim, alguns casos têm suas complicações variadas, né? E é agravado porque é muito sensível também, né? Muito. E a UTI é uma coisa que debilita muito, né? Muito debilitante. Eles tomam muito remédio, muito antibiótico. Então, tá tudo se formando ali, já tomando aquela carga de remédio muito forte. E tem aqueles tubos na boca. É um processo muito tempo deitado. Eles demoram para amamentar, que é o que é bom para a criança recém-nascida. Ou leite até mesmo, porque tem mães que não conseguem amamentar, né? Tem esse outro problema também na gestação, pós-parto, né? Bom, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Infelizmente, a hora passa muito rápido. Sim. O tempo é muito curto. Como eu havia falado com o Jaderson ainda agora, é muita coisa para a gente falar, porque a gente vai falando e sempre vai surgindo vai aparecendo, mais, né? isso. Sempre vai surgindo mais dúvidas. Eu acredito que o pessoal do chat, hoje infelizmente chat, não deu para interagir com vocês, então se você deixou alguma pergunta, nos desculpem, mas eu acredito que o problema da transmissão a gente vai resolver, e na próxima oportunidade a gente já vai poder abrir o chat para perguntas, para ficar mais dinâmico também, né? Mas é isso aí, gente. 7h34, a hora no instante passou hoje. Novamente eu gostaria de agradecer a sua participação, dizer que a gente está de portas abertas aqui para quando você quiser retornar, a Gessé também. Certo. Gostaria de agradecer a participação dele também no último programa que a gente teve. Sim. Né? E muito obrigado. Obrigada a você, Bruno. Boa noite aos rádios ouvintes. E vou dizer assim, se tiver alguma pergunta, alguém ficou com dúvida, eu posso ajudar. Tem o Instagram, né, do IC, que é Vencemos o IC, e lá eu posto não só minha história, mas a história de outras pessoas. Também vou falar aqui da minha loja, né, da loja Tereza Baby, que fica no centro comercial, loja 23. Qualquer coisa é só falar no Instagram, que a gente também tem Instagram. Obrigada, boa noite, Bruno. Muito obrigado, Dani. Você que nos acompanhou até aqui, continue ligado na programação da Rádio Nova Geração FM. Amanhã, no programa sociais, no Instagram, no YouTube. E continue ligado aqui no 104.9 também. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E amanhã nós estamos de volta. E aí, terminou? Tudo certo. Voou! Rápido demais. Como é que eu faço pra salvar aí? Ah? Como é que eu faço pra salvar? Depois que a pessoa bota pra fechar a live, aparece a opção de salvar. Aqui? É.